Olá, tudo bom? Eu me chamo Marineuza Grangeiro, sou graduanda do curso de Letras, Língua Portuguesa pela Universidade do Estado do Amazonas. Faço parte do projeto @Letras em Rede, organizado pela professora Socorro Viana. E dando continuidade à sequência de vídeos, hoje trago a vocês tipos textuais. Os tipos textuais são textos criados em contextos específicos e são formulados de acordo com a intenção comunicativa do autor. E dessa forma, os tipos textuais são o narrativo, o descritivo, o expositivo e o injuntivo. Então, os tipos textuais são 5, como eu acabei de falar. São o narrativo, o descritivo, o expositivo, o argumentativo e o injuntivo. De acordo com Marcucci, trouxe alguns exemplos aqui para vocês entenderem o que são esses tipos textuais. Então, temos aqui o descritivo, ele tem os traços linguísticos de enunciado textual, tem uma estrutura simples com o verbo estático no presente, o imperativo, o imperfeito, e um complemento e uma indicação circunstancial de lugar. Exemplo, sobre a mesa havia milhares de vidros. Então, a gente tem aqui o verbo estatístico no presente havia, né? Ele fala aqui que o complemento uma indicação circunstancial de lugar, que é sobre a mesa, havia sobre a mesa, né? E milhares de vidros. É isso. E o narrativo, ele tem os traços de um enunciado textual, tem um verbo de mudança no passado, circunstancial de tempo e lugar, e possui a referência temporal e local. Este enunciado é designado como enunciado indicativo de uma ação. Exemplo aqui. Os passageiros aterrissaram em Nova York no meio da noite. A gente tem aqui os personagens, os passageiros aterrissaram, que é o verbo de mudança, né? E temos aqui o lugar, que é em Nova York, e o tempo no meio da noite. O expositivo, por outro lado, deixa eu passar aqui rapidinho, ele vai ter os traços de uma base textual denominada de exposição sintética pelo processo da composição, né? Ele aparece um sujeito, um predicado no presente e um complemento com um grupo nominal, né? A gente tem aqui o exemplo, a parte do cérebro é o córtex. Então, ele está dizendo aqui, ele está expondo que a parte do cérebro é o córtex. É isso. Como eu falar, o céu é azul. Eu estou expondo que o céu é azul. A gente tem o argumentativo, né? Por outro lado, novamente, ele tem uma forma verbal com o verbo ser no presente e é um complemento que, no caso, é um adjetivo. Ele tem um enunciado de atribuição de qualidade. Um exemplo aqui. A obsessão com a durabilidade nas artes não é permanente. Então, a gente temos aqui o verbo ser no presente, que é o verbo e. Temos aqui o complemento, né? Que, no caso, não é permanente. E temos um enunciado de atribuição de qualidade, que ele está falando. A durabilidade das artes não é permanente. Então, temos declarações e contrastes e temos a frase, né? Aqui, um exemplo. Como eu falei, a obsessão com a durabilidade nas artes não é permanente. Ele está dando atribuição de qualidade, ele está dando o verbo, né? Que é no presente, que é o verbo e ele dá o complemento também
dessa frase. O argumentativo, ele sempre vem assim, ele vem argumentando, ele vem descrevendo algo, ele vai dando atribuição a algo, né? E o injuntivo, por outro lado, ele vem apresentado por um verbo no imperativo, que são enunciados incitadores à ação, né? Textos que podem sofrer certas modificações significativas na forma em assumir, por exemplo, a configuração mais longa, onde o imperativo é substituído por um deve. Por exemplo, todos os brasileiros na idade de 18 anos do sexo masculino devem comparecer ao Exército para alistar-se. Então, o injuntivo, ele sempre vem dando uma ordem, ou ele vem como um enunciado de incitadores de ação. Exemplo, pare, seja razoável. Então, ele está dando uma ordem, né? Pare, seja razoável. Então, ele sempre vem assim, um injuntivo. Dando ordem, ele sempre também, ele vem substituindo por um deve, né? Ah, você deve, como ele fala aqui, você deve comparecer ao exército para alistar-se. Né? Ele fala, todos os brasileiros na idade de 18 anos, do sexo masculino, devem comparecer ao exército para se alistar-se. Então, o injuntivo é isso. Ele vem, como eu falei, ele vem de um enunciado de ação. E temos aqui distinções de gênero textual. Aqui você, como eu posso descobrir que tipo de texto está inserido ali no meu gênero textual? Então, vamos aqui. Em geral, a expressão tipo textual, muito usada nos livros didáticos e no nosso dia a dia, é equivocadamente empregada e não designa um tipo, mas sim um gênero de texto. Quando alguém diz, por exemplo, a carta pessoal é um tipo de texto em forma, ele não está empregando o termo tipo de texto de maneira correta e deveria evitar essa forma de falar. Uma carta pessoal que você escreve para sua mãe é um gênero textual, assim como um editorial, horóscopo, receita médica, bula de remédio, poema, piada, conversação casual, entrevista jornalística, artigo científico, resumo de um artigo, várias coisas, várias. É evidente que todos esses gêneros também se está realizando tipos textuais. Assim, gêneros textuais tem vários. Dentro desses gêneros textuais, temos o tipo de texto que ele está inserido. Como ele dá exemplo aqui, uma bula, uma carta, um artigo científico. Dentro desses gêneros, tem um tipo textual. Aqui temos características do tipo textual de narração. Aqui são algumas perguntas que podem ajudar vocês a descobrir que tipo de texto está inserido ali. Que é o que? O que ele revela a história, o assunto central da drama, quem são os personagens envolvidos na trama, que podem ser principais, né, protagonistas, secundários, que são os coadjuvantes, quando indica o momento em que a história se passa, né, que é o tempo cronológico ou psicológico, onde representa o local, né, que é o espaço, onde a narrativa ocorre, quem podem ser ambientes físicos ou psicológicos. Por quem? Aquele que conta a história, né, que é o narrador, que é o foco narrativo, ele pode fazer parte da história, o narrador personagem, ou não participa dela, né? Que é aquele narrador observador, que se vocês verem no vídeo anterior lá, vocês vão
saber mais, um pouquinho assim, para vocês poder descobrir que tipo de texto é o que está, que gênero que você tem ali, que tipo de texto está inserido dentro dele. O narrador onisciente também. Essas são algumas características, né, de perguntas que vocês podem fazer para descobrir que tipo de texto está ali dentro do seu gênero textual. Aqui temos as características da tipologia expositiva, né, que são textos escritos ou orais, sem opiniões do autor, uso de uma linguagem clara e direta, produções textuais informativas e adjetivas, sem juízo de valor. O uso de informações, dados, referências para expor o tema, recorre à conceituação e definição para explicar os temas, né? Então, temos aqui as características da tipologia expositiva, que são palestras e seminários. Então, ele está expondo aquela ideia, né, para alguém. Então, o expositivo é isso, é expor algo a alguém, né? Como ele mesmo cita aqui no exemplo, palestras, seminários, entre outros. Temos aqui as características do injuntivo, que ele visa instruir ou ensinar algo a alguém. Temos o foco na explicação e num método para a realização de algo. Temos textos objetivos sem espaço para outras interpretações. Então, o injuntivo é isso. Ele visa instruir ou ensinar algo a alguém. E a característica descritivo, ele aponta os principais atributos e aspectos de algo, ele realiza um retrato verbal sobre algo, ele valoriza os detalhes, os pormenores e minuciais, utiliza muitos adjetivos para detalhar o objeto descrito. Então, o descritivo é isso. Ele vai descrever algo, ele detalha esse objeto ou alguém, né? Ele usa bastante adjetivos. É isso. E aqui temos a característica do argumentativo, perdão. Então, o texto argumentativo, ele apresenta um ponto de vista, né, que defende uma hipótese usando elementos argumentativos na sua estrutura básica, né, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução é a ideia principal apresentada, né, a temática abordada na introdução, que transmite uma familiarização ao leitor. O desenvolvimento é a ideia apresentada na introdução, que são colocadas de forma mais extensa, e a conclusão é um ponto, né, que corre de uma síntese das ideias expostas. Então, ali a conclusão você vai expor, né, a sua ideia, a sua síntese, como proposta de soluções para as suas problemáticas. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado.